Vice-versa hoje com Francisco Almeida e Miguel Laranjeiro. Boa noite aos dois. Francisco Almeida, começo por si, por esta reunião entre os parceiros da coligação. Um comunicado de 8 pontos. O que mais ressalta neste comunicado é uma maior aproximação comunicacional também entre os dois partidos e a criação de uma comissão de coordenação da coligação. É porque havia mesmo algumas rupturas evidentes para se criar esta comissão. Bom, antes de mais eu diria que é evidente que depois, enfim, das declarações do Ministro de Estado e Presidente do CDS, que isso foi assumido, isso criou algumas, se quiser, fraturas na própria coligação que era necessário resolver, porque os dois partidos são dois partidos responsáveis e sabem bem que a estabilidade política é, neste momento, a par com a forma como temos cumprido os nossos objetivos com os nossos financiadores, diria eu que a estabilidade política é um ativo em si mesmo. E, portanto, os dois partidos sabem que tudo que Portugal não precisa neste momento é de uma crise política e isso, apesar, enfim, da catadupa de declarações dos últimos dias, tem sido unanimemente reconhecido. Mas acha que os partidos da coligação e os partidos da oposição vão certamente entender... Já lá vamos à oposição. Não, mas vão certamente entender esta reunião como o apagar tudo e o acalmar os ânimos ou vão continuar a existir as tais fraturas de que falava? Ora bem, uma coligação é sempre uma junção de dois partidos e, portanto, as divergências e o debate no contexto da coligação é natural. Se me perguntar se teria sido melhor que este debate ou estas divergências tivessem sido sanadas no seio das relações internas da coligação, é evidente que sim. Isso não aconteceu. Espero que daqui para a frente seja isso que venha a suceder e acho que a tanto vem justamente este Conselho de Coordenação da coligação, no fundo, de tentar articular melhor a comunicação e o concerto, se quiser, das posições dos dois partidos. Agora, o que me parece que ressalta deste comunicado, e acho que é importante também que as pessoas lá em casa saibam isto, é que sai uma coligação, parece-me, em função daquilo que li, reforçada, coesa e empenhada no crescimento do nosso país, na capacidade de nos tirar desta situação, no cumprimento dos objetivos e, nomeadamente, das metas a que nos propusemos. É que, de facto, é curioso que as pessoas às vezes esquecem, e a oposição frequentemente esquece, que para além, enfim, de ter negociado um memorando, é isso, e é o financiamento e o cumprimento dessas metas que nos permite todos os meses pagar salários e pagar pensões. Em relação a esta reunião de hoje, concretamente, não acha que os líderes dos dois partidos da coligação deveriam estar presentes na reunião? E que reforçavam mais, então, esse espírito de coesão e de entreajuda que se pretende mostrar também com este comunicado? Não necessariamente. Repare, é evidente que, e isso já foi noticiado, que os líderes dos dois partidos já estiveram juntos. A verdade... A coligação não é uma coligação só entre dois líderes, é entre dois partidos como um todo e, portanto, as comissões políticas estiveram ali representadas e amplamente representadas. Portanto, eu acho que o comunicado nisso é particularmente contundente, até se quiser, na coesão que pretende transmitir e que acho que é um voto, que é, no fundo, um sinal de confiança que também se quer transmitir aos portugueses. Doutor Miguel Laranjeiro, acha que os dois partidos, a coligação, sai reforçada com esta reunião? Boa noite, Cecília. Boa noite também à Francisco Almeida. Enfim, deste comunicado apenas sai esta frase do conceito há outros pontos de coordenação. Que já vamos falar e que já temos informação deles também. Aparentemente o mais relevante é o conceito de coordenação no governo. Mas não é suposto haver coordenação no governo, mesmo havendo dois partidos. O ministro Paulo Portas referiu na sua célebre conferência de que uma coligação não é uma fusão. É verdade. Mas esta coligação é uma confusão. Até agora. Faz amanhã 15 dias em que o Primeiro-Ministro fez aquela declaração ao país. Percebeu-se que não tinha sido debatida, conciliada dentro da própria coligação. Aumentar 7% da taxa social única a todos os trabalhadores portugueses é algo que devia ser discutido numa primeira fase internamente, como é evidente. E, portanto, percebeu-se logo pelas declarações... O que foi dito por Pedro Passos Coelho é que tinha informado Paulo Portas. E Paulo Portas reafirmou, sim senhor, que tinha sido informado, mas que não concordava. Não concordava, não estava solidário, como se percebeu. Houve, de facto, conversa entre os dois, não é? Certamente, mas não estava solidário ao ponto, digamos, de defender aquela medida. E vários dirigentes do CDS-PP, durante vários dias, criticaram violentamente esta medida, ao ponto, digamos, do próprio Conselho Nacional do CDS-PP de tomar aquelas posições. E depois o PSD e o CDS mandaram recados através da comunicação social,
comunicados dizendo vamos pedir uma reunião ao parceiro da coligação, um comunicado à imprensa. Isso, enfim, eu acho que não faz muito sentido. Mas dá ideia, de qualquer forma, deixe-me fazer, se fosse no caso do Partido Socialista, depois de uma reunião, se ninguém quer falar, não está em coligação, estão jornalistas à porta de uma reunião, precisam de saber o que eu acho certo, mas aqui o problema não é dos jornalistas. Aqui a questão é que, digamos, a tal coordenação... Eles querem saber o que se passa, não é? É evidente, mas aqui o tal conceito de coordenação foi sempre feito até agora através da comunicação social. O CDS, é que são dois partidos que estão em coligação de governo. Deixa-me usar esta imagem. Que ontem, depois da reunião da Comissão Política, os elementos do PSD não tenham falado com o CDS a pedir a reunião antes de divulgar não sei, enfim, isso não sei. Mas deixe-me dar esta imagem porque acho que é elucidativa para os portugueses. Dá a ideia que há aquele casal que está num processo de divórcio litigioso num prédio e que quer fazer todo esse processo litigioso numa Assembleia de Condóminos. Não faz sentido. Devia haver aqui, por parte dos partidos da maioria, responsabilidade. Porque colocaram na praça pública aquilo que deve ser tratado internamente. E as divergências são imensas. Aliás, a declaração do Primeiro-Ministro Passos Coelho, a primeira declaração ao país, é, digamos, construída numa base de inconsistência e até de impreparação que impressiona qualquer português e por isso é que teve a reação de todos os parceiros sociais. Ontem ouvimos, veja só, o presidente da CAP dizer: nós, CAP, não queremos o dinheiro que vamos ter a mais e vamos devolvê-los aos trabalhadores. Isto é implodir a medida. E impressiona, se é assim, enfim, eu não vi o comunicado na sua... O comunicado, e sobre essa situação eu também queria referir, porque o comunicado reforça também a importância do consenso social, diz no comunicado, inclusivamente, que é preciso estar atento e perceber a mensagem que foi transmitida na manifestação de sábado passado, de milhares de pessoas nas ruas por todo o país. E, portanto, é importante também perceber se na coligação perceber-se a importância deste consenso social, de existir consenso social. O que, pergunto eu, pode mostrar ou não alguma abertura em relação a estas medidas, concretamente a TSU? Bom, relativamente a essas medidas, o próprio partido, o próprio PST, o próprio Primeiro-Ministro, admite a sua modulação. Agora, relativamente às manifestações, e o comunicado faz essa referência dizendo que ela deve ser acolhida, estou a citar, com responsabilidade e humildade por todos os agentes políticos e sociais, é que, de facto, eu acho que as manifestações, as que tivemos sábado e as sondagens que vieram a público hoje, nomeadamente as que nos dizem que 87% dos portugueses já não acreditam na democracia, devem-nos a todos, enquanto partidos políticos, e aqui estou-me a referir a todos, sem exceções, refletir e pensar muito sobre a forma como estamos junto da sociedade civil. Mas deixe-me só, relativamente ao que dizia o Miguel Laranjeiro, dar aqui duas notas que me parecem importantes. Relativamente à questão da forma como estas, se quiser chamar, divergências foram geridas, eu própria considero, e disse-o inicialmente, que teria sido preferível que elas tivessem sido dirimidas no contexto interno, e se quiser, das relações internas da própria coligação. Mas a forma como o Partido Socialista tem feito a oposição também não é uma forma séria, nem uma forma responsável. Repare, o Partido Socialista faz barulho, opõe-se, não apresenta soluções. A única solução que apresentou foi esta ideia peregrina de taxar o imposto extraordinário para as PPPs. Mas deixe-me só dar esta nota extraordinária. É que o Partido Socialista esqueceu-se de certeza que nos contratos em que ele tão mal acautelou o interesse do Estado, a maior parte deles, para não dizer a vasta maioria, prevê que o aumento da tributação gera a necessidade de proceder ao reequilíbrio financeiro dos contratos, o que significaria, na prática, quem iria suportar o imposto seria o próprio Estado sobre os impostos que ia lançar. Portanto, estão tão bem blindados que o Partido Socialista esqueceu-se que não pode tributar só apenas ser o Estado a pagar aquilo que estava a tributar em função de um reequilíbrio do financeiro do contrato que estava a obrigar. Sim, vamos aguardar, se for execuível, vamos avaliá-lo com toda a serenidade. Francisco, é muito simples. Estão a ser pedidos sacrifícios a todos os portugueses. Há aqueles que recebem o salário mínimo. A todos os portugueses, aos trabalhadores, aos empresários também. A todos. Não acha justo
que aquelas entidades e aquelas pessoas que têm remunerações altas, fruto das PPPs, também sejam chamadas a esse esforço. Agora deixe-me dar conta... Outra questão é que é juridicamente possível. E vai ser. É o que é vamos aguardar vai ser naturalmente. para ver. Mas, portanto, acha que é justo esta proposta do Partido Socialista. Isso é importante que diga. Mas deixe-me só pôr uma questão sobre a TSU. Lembre-se, e é importante fazer este perfil temporal. Em junho, julho do ano passado, foi colocada esta questão à discussão. O Governo... A questão da TSU já vem na fase da campanha eleitoral em que o Partido Socialista disse que era preciso estudar muito bem. Certo? Não, mas em que o Partido Socialista... Certo, e que está lá. Mas que é necessário um estudo. Mas onde é que está o estudo está? desta? Está lá ou não está? Também está o estudo. Onde é que está o estudo desta medida que o Primeiro-Ministro há 15 dias apresentou? Não está a necessidade de ponderar. Agora, deixe-me dizer, Cília, foi discutida a questão da taxa social. O Governo recuou e colocou em cima da mesa mais meia hora de trabalho por dia. Aliás, levantando também um clamor na sociedade, nos sindicatos, enfim, que recuou, colocando no Código de Trabalho a redução dos feriados e das férias para todos os trabalhadores. E agora queremos voltar outra vez à TSU? Não sei se me fiz compreender. Há uma substituição de uma... Há uma alternativa que o Partido Socialista encontra para conseguir atingir as metas. Mas essa não é a questão. Cília, essa não é a questão que está aqui em causa. Porque aqui, na TSU, há uma transferência do dinheiro dos trabalhadores do trabalho para o capital. Não é para o Estado. Na sua grande maioria. É da transferência de 7% do trabalhador, que vê reduzido o seu salário, para o capital. E acha isto justo? Aqui não tem que haver alternativa. Não tem que haver alternativa. Em face do atual estado de coisas, o Miguel Alenjeiro sabe muito bem que nós estamos no fio da navalha. O Primeiro-Ministro fez um anúncio, provocou a polémica que já provocou e que vai continuar a provocar. Agora, a minha pergunta é esta. Esta foi uma forma que o Governo encontrou de tentar cumprir ou ajudar a cumprir as metas propostas para o déficit, não só este ano, como no próximo ano. Agora, que outras alternativas é que o Partido Socialista neste momento tem em cima da mesa para poder... Vou-lhe dizer, relativamente à taxa social única, é apenas uma transferência de remuneração dos trabalhadores para o capital, e isso o Partido Socialista é contra. Já tivemos neste espaço, neste jornal, deputados do Partido Socialista dizerem que claramente esta taxa para os trabalhadores era um imposto e que o Governo não considera que é um imposto, mas é um imposto que os trabalhadores vão pagar. Sim, mas não pagam ao Estado. Quer dizer, isto é, pagam para a Segurança Social. É imposto no sentido, e é verdade, enfim, a taxa social única é uma contribuição para a Segurança Social no sentido em que no futuro tínhamos todos as reformas, os subsídios de emprego, enfim. O que esta medida implica é um imposto no sentido em que os trabalhadores passam a descontar mais, mas não têm mais reforma. Porque se tivessem mais 7% de reforma no futuro, enfim, era tal contribuição para a sua carreira contributiva. Neste caso, de facto, podemos considerar um imposto, como dizia o Dr. Badal Félix, porque não há retribuição por parte do Estado daquilo que é um aumento para o próprio trabalhador. Isto é absolutamente imoral. Quais são as vossas alternativas? Mas aqui não é questão de alternativa, porque isto não é dinheiro para o Estado, é a transferência dos trabalhadores para o capital. E o capital diz que não quer. Veja só esta coisa espantosa. A CAP diz, nós não queremos. Vamos pegar no dinheiro que vem para as entidades empresariais e vamos devolver aos trabalhadores. Na CIP também, a CCP também. Dizendo que criam uma confusão brutal, um desânimo nos trabalhadores. E o Governo, digamos, não tem soluções. Aliás, é extraordinário. Porque há um grupo de acompanhamento, uma estrutura de acompanhamento do memorando, que tem 30 técnicos junto do Secretário de Estado, do Carlos Moedas, para acompanhar estas medidas e outras. E incompetência e a insensibilidade, para além de tudo, a insensibilidade social com que é colocada em cima da mesa da discussão esta matéria é absolutamente extraordinário. Deixe-me então, vamos ouvir a resposta da Dra. Francisca Almeida para seguirmos também para outros pontos que saíram desta reunião. Eu gostava de dar esta nota, é que de facto nós temos objetivos e metas concretas para cumprir, não fomos nós, estará recordado, que pedimos ajuda externa, nós, enquanto o PSD e CDS no Governo, estará recordado quem o fez, e temos essas metas para cumprir. Se não cumprirmos essas metas, tão simplesmente como isto, não há dinheiro para pagar pensões, não há dinheiro para pagar salários.
salários. E, portanto, é necessário ter este equilíbrio orçamental. O Tribunal Constitucional considerou, como se recordará, que era necessário haver uma maior equidade, ou seja, não sendo inconstitucional o corte dos subsídios no setor público, era inconstitucional a distribuição do esforço e, portanto, teríamos que ir ao setor privado. Esta foi a forma que o Governo encontrou, sendo certo que eu não me vou pronunciar sobre os aspectos concretos, porque, como já percebemos, é uma medida que vai ser modelada e que está, de resto, em discussão com os próprios parceiros sociais, mas o que retiro deste debate que aqui travamos é que o Miguel Laranjeiro não foi capaz de apresentar uma única solução, além daquela que o Sr. Secretário-Geral apresentou de um imposto que nem ele próprio sabe como é que vai configurar. Eu peço desculpa. Como é evidente, não é de agora que há propostas alternativas no Parlamento. Houve no Orçamento de Estado deste ano, nomeadamente a linha de financiamento junto do Banco Europeu de Investimentos, num valor de 5 mil milhões de euros, que o Governo aceitou, mas que não aplicou. E linhas de financiamento para a economia. Porque qual é a situação do país? Porque é que nós estamos como estamos, ó Francisco? Estamos como estamos, com a diminuição das receitas fiscais e com o aumento da despesa social, porque o Governo tomou uma opção ideológica de abater a economia, abater as empresas. E aumentar brutalmente o desemprego. É um conceito, é uma cartilha que o Ministro das Finanças está a tentar. Ouça, é uma cartilha que o Ministro das Finanças está a aplicar de uma forma laboratorial em Portugal. E mais, em vez de reconhecer o erro, diz que para o ano vai ser em dobro. E, portanto, por isso é que ainda hoje um banco francês diz que em Portugal o nível do desemprego no próximo ano andará na casa dos 17%. E isto é que é inaceitável. Em relação a estas divergências também é bom recordar, ainda ontem os deputados Hélder Amaral e António Braga estiveram aqui neste vice-versa, neste frente a frente, também referiram que muitas propostas que têm sido apresentadas no Parlamento têm tido o apoio dos partidos da coligação, mas também do Partido Socialista em relação a algumas matérias que têm sido discutidas no Parlamento e têm levado os dossiês para a frente. E isto tem um pouco a ver com aquilo que se dizia, que a doutora Francisca Almeida dizia há pouco, em relação à imagem dos políticos e da democracia em Portugal. A RTP começou ontem a divulgar dados de uma sondagem. De facto, a imagem dos políticos em Portugal é uma imagem que está muito desgastada. Eu digo isto porquê? Porque um dos pontos de hoje da reunião entre PSD e CDS fala também na possibilidade de começarem a surgir reuniões entre os dois partidos para preparar as eleições autárquicas, as próximas eleições autárquicas. Isto quer dizer que também a PSD e a CDS perceberam que estão muito desgastados em relação à opinião pública e que têm que juntar esforços para conseguirem conquistar algumas câmaras por este país. Não, necessário. Eu não retiro isso. É um ponto apenas. Eu não retiro isso do comunicado. O que me parece é que... Não tem sido nos últimos anos tradição os dois partidos coligarem-se para... Não, mas é de alguma forma natural, parece-me, que estando eles em coligação, estando o PSD e o CDS em coligação no governo, existam coligações, se quiser também naturais, ao nível autárquico. Então eu honestamente vejo isso com alguma naturalidade. A coligação no processo autárquico e não retiro essa conclusão que retirou. Agora, é evidente, e quando se diz que a imagem dos políticos está desgastada, não é do CDS, não é do PSD, é a imagem dos políticos como um todo. E essa sondagem que vi hoje chocou-me particularmente quando vejo que 87%, enfim, a acreditar nos números que foram apresentados, 87% dos portugueses não acreditam na democracia, ou seja, a democracia é o regime de liberdade em que vivemos, portanto vai muito para além dos próprios partidos e dos próprios políticos têm que fazer um pouco meia-culpa em concreto, e portanto eu acho que tem que haver aqui uma aproximação e temos que gizar uma forma de nos aproximarmos aquele tal divórcio que se fala há anos, que eu se falar disto e não tenho tantos quanto isso, graças a Deus, entre eleitos e eleitores, mas a verdade é que ainda não fomos capazes de encurtar esse espaço. Dr. Miguel Laranjeiro, em relação a estas possíveis coligações CDS-PSD para as autárquicas. Bom,
É a leitura, tem a mesma leitura que a doutora Francisca Almeida, ou seja, é normal, porque se os dois partidos estão em coligação no governo, também podem fazer coligação para adotar. Enfim, ou tem um pouco a ver também com a fragilidade na opinião pública que os dois partidos neste momento... Não sei, isso provavelmente já fará parte da coordenação política da própria coligação. Da Comissão de Coordenação Política da coligação, enfim, não faço comentário especial nenhum. É normal, tem havido casos ao longo dos anos em que há coligações, nos sítios, noutros não, enfim, mas isso é um problema do PSD e do CDS, em que naturalmente não tenho nenhum comentário a fazer. Mas a questão digamos, da imagem dos políticos é uma questão de facto relevante. Não é um problema só português, também é preciso dizer. Sim, um problema europeu, americano, nos Estados Unidos também, claro. Da adesão, digamos, da população aos atos eleitorais. Enfim, também não queremos agora aqui uma ideia de que só em Portugal é que esta situação existe. Muito claro bem, que em momentos de crise... mal em Portugal e nos outros sítios nós temos que primeiro olhar para evidente. Nós e dizer, mas estamos mal. Não, mas deve haver um esforço de todos os partidos. Também agudizam... Mas deve haver um esforço de todos os partidos para a abertura, para tentar compreender, para integrar movimentos sociais que não se revêem nos partidos. O Partido Socialista, enfim, tem feito algum esforço. Admito que tenha de fazer mais, todos os partidos, porque, digamos, a democracia está baseada e tem como pilares os partidos políticos. Claro. Também em todo o mundo democrático. E isso é essencial, é importante que os partidos, nas suas várias correntes ideológicas, representem o maior número de... Muito rapidamente, eu peço-vos 30 segundos para saber o que é que esperam da reunião amanhã do Conselho de Estado, concretamente no que diz respeito à situação portuguesa e não ao outro tema também do Conselho de Estado, que é o contexto da crise na Europa. O que é que esperam que possa sair do Conselho de Estado amanhã? Eu vejo com absoluta normalidade a convocação do Conselho de Estado. Acho, aliás, normal que o Sr. Presidente da República se queira, enfim, aconselhar com os seus conselheiros e também acho natural a presença do Ministro das Finanças. Aquilo que eu antevejo que possa sair, para além, enfim, de municiar os próprios conselheiros e o Presidente da República com essa informação do Sr. Ministro das Finanças, é, de facto, no fundo, este apelo à estabilidade política como um fator absolutamente determinante do percurso que temos que fazer. Bom, naturalmente, o papel do Conselho de Estado é este, é de aconselhar, digamos, dar a sua opinião ao Sr. Presidente da República, é absolutamente normal nestes momentos. Não costumam sair grandes notícias, como sabes, os comunicados são sempre muito curtos, sucintos e secos. Certamente acontecerá o mesmo amanhã, mas já muitos, também é verdade, já disseram aquilo que em princípio irão dizer amanhã. Mas um apelo à estabilidade política é um apelo ao PSD e ao CDS, porque, como todos sabemos, havendo maioria absoluta dos dois partidos no Parlamento, é a eles que compete garantir a estabilidade política, que é importante, naturalmente, mas que está nas mãos da maioria de direita que governa neste momento em Portugal. Obrigada aos dois por terem estado esta noite no Vice-Versa. Obrigada. Boa noite.